Muito bem, seguimos por aqui no nosso programa e a treta chegando. Nicolas rebate Janja e intensifica críticas ao PL da misoginia. Parlamentar afirma que projeto restringe a liberdade de expressão e promete atuar contra a votação. Quem viu o vídeo da Janja, né? Ela fez um vídeo aí e o Nicolas, Fábio... O Nicolas explodiu, rapaz. Quebrou a banca com tudo aí contra a Janjex. E eu vou trazer para você que está aqui nos acompanhando, beleza? Vamos direto, eu não vou nem ler a matéria não, mas vou fazer o seguinte. Vou trazer direto aqui o vídeo do Nicolas arrebentando com tudo aí contra a Janja, tá? Para você que está chegando agora, gente, não se esqueça do like, não se esqueça de levar para frente conteúdo, não se esqueça de compartilhar e ajudar aqui o Abordo Notícias. Precisamos de você. Ajuda, pelo amor de Deus, dá uma força grande aí. Eu sei que esse ano vai ser um ano bom pra gente, por conta da eleição. Nós estaremos por dentro e trazendo tudo para você, mas ajuda aí, pelo amor de Deus, já dê uma força aí pro nosso canal. Beleza? Vamos acompanhar aqui o Nicolas. Nossa 10 e faixa ataca novamente. A Janja agora disse que o apelido gastadeira para ela é misoginia. Ou seja, se você, trabalhador brasileiro, né, que acorda cedo, dorme tarde, se sente desrespeitado por alguém que não tem cargo público, mas usa da estrutura pública para poder ter até um gabinete paralelo que já custou 1,2 milhões do seu dinheiro, e você quer criticá-la por ficar gastando o dinheiro das pessoas aí em viagens internacionais de luxo, aí você é misógino. É isso mesmo, senhores. E qual que é o contexto que ela está dizendo isso? Não sei se você sabe que quando você está aí, né, tendo que pagar aí agora viagens mais caras, tendo que pagar gasolina mais cara, os alimentos, né, diminuindo, agora a fila do bis não é nem um em cima do outro, não, é só um, porque até o chocolate está reduzindo, né? Você, enquanto está aí trabalhando, o Congresso está preocupado, sabe em quê? Em criminalizar misoginia, com a falácia de que isso é para proteger as mulheres. Olha que interessante. A Janja entra em campo para poder dizer que você não pode criticá-la, senão isso é misoginia. Uma pessoa que faz viagens para a Itália, para Paris, Londres, Abu Dhabi, um governo que já gastou em viagens internacionais 7 bilhões. Você tem ideia do que são 7 bilhões? O que dava, hein, para construir com 7 bilhões? Quantas escolas não dava para construir? Quantas rodovias dava para poder estruturar? Quantos hospitais dava para poder reformar? Quantas coisas dá para fazer com esse dinheiro? Mas não. Aqui no Brasil, né, como eu sempre costumo dizer, não falta dinheiro. Falta vergonha na cara, falta caráter, falta uma boa administração, mas ainda assim, a Janja vem falar que se você questionar isso, você é misógino. É um governo que, para vocês terem ideia, a Janja passou mais tempo fora do Brasil do que o próprio presidente da República. Vê se tem condições isso. E se você falar qualquer coisa contra ela, isso daí é misoginia. E não para por aí. O Lula, não satisfeito, né, em ter uma pessoa ali usufruindo do dinheiro público, colocou ainda em sigilo, não prestou informações da viagem, né, que bancou a Janja lá em Nova York em 2024. Então assim, você tem, de um lado, pessoas trabalhando para sobreviver em um país que não tem segurança, não tem educação, não tem saúde, até o futebol, né, que dava alegria pra gente, agora já não está dando mais. Enquanto isso, você tem a Janja dançando lá no iate, né, da COP30, sustentado também com o seu dinheiro. Então vamos lá. Você não pode criticar o homem biológico que é presidente da Comissão da Mulher, porque senão é misoginia. Você não pode impeachment a Dilma, que cometeu crime de responsabilidade fiscal, porque senão também é misoginia. Você não pode criticar os gastos absurdos da Janja, porque senão é misoginia. Você não pode criticar o projeto de misoginia, senão é misoginia. Então assim, meus senhores, qual que é o perigo disso? É que as pessoas não estão entendendo de que a equiparação disso, né, com o racismo, equipara-se a crime. Ou seja, a relatora desse projeto, que vê na internet se gabar que eu tenho produção legislativa, eu já aprovei tantas leis, aí quando você vai ver lá as leis que ela aprovou, é lei do dia não sei o quê, lei do dia a semana de não sei o quê, e aí ela está querendo literalmente criminalizar, para vocês terem ideia, as pessoas, as crianças, que usam os termos umas com as outras ali, né, de betinha. Ou seja, a gente deve estar sem preocupação hoje mesmo no Brasil, né? A gente está sem preocupação hoje no Brasil para o Congresso ter que aprovar em regime de urgência um projeto que quer criminalizar, né, a misoginia agora. Vamos deixar aqui bem claro.
A esquerda agora quer preocupar com as mulheres? Opa! É verdade, descobriram agora as mulheres agora, né? Porque quando o Silvio, ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, assediou outra ministra do governo Lula, tá igual esse plenário aqui, ó, silêncio total. Rapaz, o Nicolas é fogo, né? O homem arrebenta mesmo, né? Rapaz do céu, vocês se lembram dessa história do ministro Taradão assediou a outra ministra, né? Imagina, né? Fazer uma viagenzinha e né? Quem sabe dar uma papadinha na ministra, né? Fazer uma hora extra no ministério até mais tarde. Aí se a ministra tivesse caído na lábia dele, né? Oi, meu amor, vem que me vê. Tô sozinho aqui. Aff, pelo amor de Deus, minha gente. Meus queridos, eu vou falar um negócio pra você, tá bem? Vamos acompanhar. Ninguém falou mais nada, né? Não vi nota de repúdio, não vi artistas revoltadas, não vi discursos inflamados ali na tribuna dizendo isso é um caso de misoginia, é um ataque à mulher. Agora, chamar o outro de Betinha é mais perigoso te levar para cadeia do que um ministro que assediou ali uma outra ministra, né? Recentemente agora, uma mulher também ali da favela recusou-se a ficar com um bandido e teve ali sua cabeça raspada. Vocês viram isso na rede social de alguém da esquerda, do PT? Falando isso aqui sim, a gente precisa lutar contra, mas não. Essa mesma galerinha aqui, PT e PSOL, sabe o que eles votaram contra? O aumento de pena para crimes hediondos. Sabe o que são crimes hediondos? Pedofilia, estupro, né? Ou seja, mulheres não são vítimas de estupro e nem de pedofilia, não? E aí eles estão fazendo o quê? Votando contra essa medida. Quantas mulheres foram vítimas disso? Quantas mulheres são vítimas, por exemplo, do crime organizado, que eles não querem classificar como terrorista? Agora, não. Você chegar e falar, fazer uma piada, aí já não pode, tem que criminalizar. A relatora desse projeto, né? Ela quer criminalizar a piada, né? Porque para humorista tem lugar na cadeia. Para quem bota peruca aqui no plenário, tem cadeia, né? Agora, para menor criminoso, vagabundo que mata, rouba, estupra, aí a cadeia está super lotada. Aí não pode, sabe, colocar esses menores vítimas lá dentro. Mas pra gente que fala que a Janja, né, é uma pessoa que gasta o dinheiro público, que ela disse, né, que nenhuma outra primeira-dama trabalha, né, inclusive ofendendo as outras demais primeiras-damas anteriormente, aí a misoginia eu tenho que ir pra cadeia. Meus senhores, essa é a maior prioridade do nosso país. É isso mesmo que a gente tem que discutir aqui, gastar o erário público, né? Aqui, ó, tem iluminação, tem toda a estrutura aqui para poder funcionar, para poder ficar discutindo isso. Realmente, isso é inacreditável. A mesma esquerda está querendo criminalizar, né, piada, criminalizar que você critique alguém que está torrando o seu dinheiro. Eles são contrários à redução da maioridade penal. Aí eu te pergunto, quantos menores já fizeram mulheres de vítimas? A gente teve recentemente agora uns meninos, né, menores de idade, criminosos, vagabundos, que abusaram de uma criança de 7 e de 10 anos. Vai me falar qual revolta que teve? O presidente da República, né? Ele é ávido, né, para falar do Neymar, né? Ele é ávido para poder falar do Trump. Mas casos que realmente importam como esses, é silêncio total. Secretaria de Comunicação do governo não fala nada, não vejo nenhum discurso ali inflamado, não vejo nada. E sabe qual que é a solução deles para isso? Nada. E eu te pergunto, esse projeto, ele quer realmente proteger as mulheres então? Claro que não. No fim das contas, tudo deságua para uma mesma coisa, né? Então, a gente precisa, por isso, regularizar as redes. O que uma coisa tem a ver com a outra? Eles querem controlar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, o que você vai falar e o que você não vai falar. E ainda querem fazer isso antes das eleições, para obviamente, né? Se alguém fizer um vídeo, né, de fundo preto, chegando lá e mostrando os gastos do governo Lula, os gastos da Janja, mostrando como, né, várias mulheres aqui de esquerda são hipócritas quanto às suas votações e o seu discurso, aí isso vai ser misoginia. Olha o que o nosso país virou, de verdade. É isso que você brasileiro espera de um congresso, de deputados, de senadores, que a gente perca tempo com isso? E qual que é a narrativa, né? De chegar e falar, olha, o Nicolas é contra o projeto de misoginia que protege as mulheres. Protege as mulheres o caramba. O que protege as mulheres, por exemplo, é você reduzir a maioridade penal. O que protege a mulher é não deixar estuprador, pedófilo sair da cadeia. O que protege as mulheres não é uma caderneta, um livro da Simone de Beauvoir, não. O que protege ela é um APT, o que protege ela é um fuzil de um vagabundo, é isso. Mas vai falar isso aqui para você ver. Ah, não pode. Não pode, isso aí é extremismo. Extremismo é a quantidade de mulheres que estão sofrendo, né, abuso mesmo, que estão sofrendo um monte de retaliação, né, seja dentro de casa ou fora de casa, no ambiente de trabalho, e que essas pessoas passam impunes. Por quê? Porque a justiça é conivente com isso. E quem tem um peito para poder chegar aqui e falar que a justiça está sendo conivente
com essas pessoas que estão cometendo crimes. Qual que é a solução que a esquerda tem oferecido durante todos esses anos? Inclusive, a gente está no recorde, né, aí de feminicídio. Eu não gosto muito dessa palavra, porque para mim, quem mata, não mata por gênero, mata porque ele é um criminoso. Agora, bateu recorde de feminicídio neste governo. O que eles têm apresentado para vocês? Absolutamente nada. Então, deixar aqui algo bem claro, tá? Disse anteriormente que eu ia não somente votar, e votei contra esse projeto, estou trabalhando para poder esse projeto não ser votado, afinal de contas são de serviço para a sociedade brasileira, e eu não vou, de forma alguma, me sentir, oprimido pelas narrativas que vêm até nós, porque eu sei o que vai acontecer. Muito bem, esse é o querido Nicolas arrebentando com tudo, o vídeo um pouco longo, desculpa aí, mas valeu a pena, não é? A chapuletada na esquerda aí foi grande, tá bem? Valeu a pena, tá bem? E aí, meus queridos, eu perguntei aqui, né, na inteligência artificial, qual o problema em chamar alguém de Betinha? Você não vai acreditar. Eu tenho uma tia que se chama Betinha, Elizabeth, vem de Betinha, de beta, né, Betinha. Chamar alguém de Betinha é uma gíria da internet que ofende as pessoas. A palavra vem de beta. Na linguagem atual, um beta é visto como uma pessoa fraca, submissa ou sem autoridade no grupo. O termo é usado para ridicularizar os outros. Você gostaria de saber mais? Então, o que acontece? No meio do grupo não existe aquelas que são mais submissas? Ou não existe? Não é? Existe, pô. Existem aquelas pessoas que são mais da paz, tranquilo, você pede para ela fazer um negócio, ela faz, não questiona muito, não é? Ela faz em nome da amizade, ou ela faz em nome do serviço, ela faz para não questionar muito as pessoas. Então não pode chamar as pessoas de Betinha. Cara, é como o Nicolas disse, enquanto nós temos tanta coisa para resolver, estão lá gastando a estrutura do plenário, todo mundo ali vai com um avião de seus estados para Brasília, parece um enxume de abelhas, né? Brasil aqui, aí Brasília, aqui no microfone. Aí todo mundo faz assim, né? 513 deputados e mais 81 senadores. Para eles ficarem discutindo se pode ou não pode chamar alguém de Betinha. Faça-me o favor. Aí quando aparece uma pesquisa que aponta que o Congresso ele é mal avaliado, aí vão reclamar. Aí fazem como o STF, né? Não, o STF é mal avaliado, mas a imprensa e o Congresso também. Foi o que o Gilmar Mendes disse. Ministro, o que o senhor tem a dizer aí da última pesquisa que mostra que o STF é mal avaliado pela população? Não, mas o Congresso e a imprensa também é mal avaliada. Pois é, lamentamos, né, o que a população vem tendo essa imagem do Supremo, sei lá, vamos refletir, mudar aí algumas coisas, ver o que a população, né, está sentindo em relação a gente. Não, a culpa é que também a imprensa é mal avaliada. Cada uma, né? É cada uma que me aparece, que eu vou falar um negócio aqui pra você. Já está chegando agora, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de deixar o like aí, meu amor. Ei, ó, acorda, por favor. Já deixou o like, já compartilhou, já levou pra frente todo o nosso conteúdo. Dá uma moral aí pro gordinho, por favor. Ô, acorda, Dona Maria. Tá dormindo, Dona Maria? Acorda, por favor. Acorda pra vida, Dona Maria. Tá chegando agora, não se esqueça do like, gente. Fábio, eu encostei agora, tô vendo você gritando aí, o que tá pegando? Não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de ajudar aqui o nosso canal. Defesa de Donald Trump diz que Moraes extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos. Em resposta ao pedido do Brasil para extinguir a ação, os advogados afirmaram que o ministro não tem direito à imunidade soberana. E não é só isso não, tá bem? E não é só isso não. Mais uma vez,
a defesa, né, aí da Rumble e da Trump Media, reafirmando que o Alexandre de Moraes deu ordens ilegais dentro dos Estados Unidos e reafirmando ali o posicionamento deles. Doutor André Marcília, arrebentando com tudo, vou trazer ele agora, acionar o doutor André Marcília, trazendo aqui para você, advogado da Trump, denuncia a mudança de versão da advocacia geral sobre defender Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar aqui no nosso programa. O governo brasileiro foi flagrado se contradizendo para salvar o ministro Alexandre de Moraes no processo dele nos Estados Unidos. Para blindar Moraes, eles disseram agora, em 2026, o contrário do que eles tinham dito antes. É a metamorfose ambulante do Messias dentro da AGU para rocambolizar o processo, para dar uma pirueta geral e fazer com que o Moraes consiga cair de pé. Vou te contar essa história agora. Segundo o Poder 360, a Rumble e a Trump Media, do grupo do Trump, disseram à Justiça da Flórida que a AGU do Messias e do Lula mudou de versão para tentar enterrar o processo que corre contra o Moraes nos Estados Unidos. A contradição aqui é escancarada, só para você entender. Então, em 2025, a versão que estava sustentando a AGU é de que as decisões do Moraes, elas só valiam dentro do território brasileiro, que não havia intenção de fazer com que elas valessem lá fora. E aí, o que fez a Rumble e a Trump Media? Disseram o seguinte: a gente não está discutindo isso, a gente está discutindo os efeitos da decisão dele dentro do Brasil, lá fora. Essa é que é a questão, aí que anda a ilegalidade. E aí a AGU fez o quê? Ao invés de rebater a alegação da Rumble, mudou de versão. Falou, não, a questão nem é se vale aqui, se vale ali. A questão aqui que a gente está discutindo é que o Moraes é intocável. É que as decisões do Moraes, elas são as decisões soberanas do Estado e não vale os Estados Unidos virem aqui nos dizer o que deve ser feito. Portanto, a AGU, meus caros, ao invés de ficar defendendo o Moraes de uma forma só, ela começa a se contradizer porque não sabe se defender. A verdade é essa. Aparece uma versão, aí a Rumble rebate, eles vão para outra versão. Você não pode fazer isso. Não existe como ficar inovando a qualquer momento com teses diferentes para uma mesma defesa. Quem tem várias versões sobre o mesmo fato, claramente já aponta que não tem a razão. Tirando o Mauro Cid, que tem 11 versões sobre o mesmo fato, todo o resto do mundo, não seria aceitável que essas 11 versões fossem, ou as duas aqui da AGU, fossem compreendidas como verdadeiras. Isso não cola lá fora. Experimenta você aí dar duas versões, ou 11, ou quantas forem para tua mulher do porquê que você chegou 1h em casa, e você vai ver o que te acontece. Aqui, a Justiça da Flórida não permitirá claramente que a AGU faça isso. A defesa da Rumble está atenta a isso e apontando as ilegalidades. A verdade, meus caros, é que o Moraes não tem como se defender dessa história, porque só o fato dele estar envolvido nisso já é vexatório o suficiente. Só o fato da AGU ter que defender o Moraes já o torna indefensável. Um juiz tendo de explicar-se é já algo ridículo o suficiente para que a Rumble tenha vencido simbolicamente, moralmente, eticamente esse processo. O Moraes está tentando se esconder debaixo da cama enquanto a AGU do Messias fica ali botando a cara. Só que o Messias, como a gente sabe, ele não tem capacidade nem de entrar no STF, quanto mais de defender um ministro do STF, que aliás era seu rival até ontem, dessas acusações. Nós estamos diante de uma AGU que está fazendo o que pode. Agora, o fato é que aquilo que ela pode é muito pouco para defender o que o Moraes fez em relação a esses últimos anos, que é sim tentar valer as suas decisões fora do país. O que o Moraes fez, tem feito e continua fazendo é tentar interferir na justiça dos outros países, fazendo com que as suas decisões tenham validade lá fora. Ele tentou fazer isso a respeito das redes sociais de boa parte das pessoas que estavam nos Estados Unidos, e por isso a Rumble e a Trump Media, inclusive, chegaram a sair do país. A Rumble saiu do país e depois, lá fora, passou a combater
combater as decisões do Moraes, que tentavam obter dados sigilosos, protegidos pelas leis americanas de cidadãos norte-americanos. É isso que está em jogo, é isso que os Estados Unidos estão acusando o Moraes e é isso que a AGU sabe, que é indefensável, que é impossível de defender um juiz que comete esse tipo de abuso. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai seguir. Muito bem, esse é o nosso querido doutor André Marcília, para você acompanhando aqui o nosso canal, bem-vindos, obrigado aí pela audiência, pelo carinho, sempre com a gente aqui, deixando a moral do like, gente, o like é importante, mas caso você também queira abençoar o nosso programa com um Pix, qualquer valor, pensa bem aí a respeito, que isso dá uma força muito grande aqui para o nosso canal. 11 95275 3898. Ajude, abençoe, colabore aqui com o nosso canal. 11 95275 3898. Presta atenção. Vocês sabem muito bem que os Estados Unidos irá taxar o Brasil. Não tem volta. Não adiantou a ida do Flávio. Ele não conseguiu reverter até agora. Tá bem? O escritório do comércio americano, ele concluiu as investigações, tá bem? E agora o que vem aí, meus queridos, é a tarifa. Ou, a não ser que o Trump prefira trocar pela lei Magnitsky. Mas o agro, presta atenção, o agro reclamou da falta de ação prática do governo Lula. Tá vendo? Eu falei isso agora há pouco. O próprio Emerson Greer, que é o representante do comércio americano, disse que não viu ação nenhuma do governo brasileiro e que o Brasil está distante dos Estados Unidos. Presta atenção nisso daqui. Falando nesse agro, que a gente sabe que é muito importante, a gente viu ali naquela entrevista ao lado do ministro da Fazenda, inclusive a própria Tereza, muito forte ali dentro do agro, e há também uma pressão do agro em cima dessa questão do tarifaço. A gente sabe que o agronegócio brasileiro é muito considerado bolsonarista e diante disso, Tainá e Uribe, eu vi muito mais críticas do agro, a maneira como o Palácio do Planalto tem lidado com essa questão do tarifaço do que em outros setores do empresariado e até mesmo a Confederação Nacional da Indústria, que representa a indústria brasileira. Para as pessoas com quem eu conversei, o agro está vendo que faltou, e nisso eles têm razão, se a gente for levar em consideração o break news que trouxemos, de que de fato deve ter um tarifaço, de que houve ações práticas do governo. Então eles vêm questionando. O governo foi falando, chegou em um certo momento a falar que não haveria tarifaço, que tinha uma química ali com o presidente Donald Trump, mas ao que tudo indica, a gente deve ter ainda anunciado hoje à tarde, por meio do presidente dos Estados Unidos, esse tarifaço, e o governo brasileiro não conseguiu, então, de forma prática, ajudar ao setor. Paralelamente a isso, também o agro, que é muito forte no Brasil, mas que também tem ali os seus lastros dentro dos Estados Unidos, vem tentando articular mais exceções a essa lista de sobretaxação. Falávamos mais cedo, na outra vez se conseguiu que carne, principalmente carne vermelha, alguma coisa ali também voltado à ovicultura, a carne de frango também, café principalmente, suco de laranja, que da outra vez entrou no tarifaço e conseguiu dar uma saída. Então essa é a expectativa do agronegócio. Eu até acho que vocês concordam comigo que há um otimismo maior dentro do agro para entrar na lista de exceções do que até de outros setores da economia, da própria indústria, que a gente citava mais cedo, né, Uribe? Muito bem, tá aí então, meus queridos. Aí agora, o que acontece? Em ano eleitoral, tudo acontece, né? Em ano eleitoral, meu amigo, olha aqui pra você ver. Ministério Público, MP, não Ministério Público, medida provisória, perdão. MP para renegociação das dívidas do agro será publicada no dia de hoje. A publicação da matéria é desta quarta-feira, dia 15. Você tá entendendo? Em ano eleitoral, tudo pode, né? Mais de 100 bilhões em dívidas devem ser renegociadas, segundo o ministro da Fazenda. Esse agro que já foi chamado de fascista, que está reclamando que os Estados Unidos que o Brasil, que Lula não se empenhou na questão das tarifas dos Estados Unidos, agora
estão anunciando aí uma renegociação de dívidas do agro. Ano eleitoral. É ano eleitoral. Agora, o agro já não é mais fascista. O agro agora é importante. E olha que eles estão pedindo isso daqui, ó. Há quanto tempo eles estão pedindo isso? Há quanto tempo o agro está pedindo isso? O agro foi para as ruas, o agro tomou o estado do Rio Grande do Sul em passeatas, movimentações, indo para viadutos, parando ponte, parando viadutos. E agora, por quê? Porque não era ano eleitoral, pô. Agora é ano eleitoral, agora tudo pode, não é? Agora tudo é válido para eleger Luiz Inácio Lula da Silva. Olha a outra situação aqui. O Senado aprovou a MP do frete, que beneficia caminhoneiros. Acabou a manifestação. Ei, tem manifestação mais de caminhoneiro, não. A medida provisória foi alvo de disputa entre governo e oposição por dispositivo que anistiava os caminhoneiros que participaram das manifestações em 2022. Eu, se eu fosse os caras dos caminhões aí, eu não aceitava. Sabe por quê? Teve um acordo. Tá? Teve um acordo. Passou normal no Senado, do jeito para não voltar para a Câmara, porque se o Senado faz modificações, teria que voltar para a Câmara e depois voltar para o Senado, não é? Aí, o que acontece? Para não ter modificação, para não demorar, aí resolveram votar como está, mas num acordo para o Lula vetar a anistia às multas contra os caminhoneiros. Alexandre de Moraes multou os caminhoneiros em 7 bilhões, gente. O que tem de errado com os caminhoneiros? Os caras trancaram a rodovia lá em 2022, beleza. Por que não colocaram também a anistia a esses caminhoneiros aí no PL da dosimetria? Os caras vão ter que pagar os 7 bilhões. Tem caminhoneiro que foi multado em 7 milhões, outros em 1. Eu conheço a história de uma pessoa, ela teve uma van, uma caminhonete, entendeu? E aí, nesse dia que a van e a caminhonete foram presas, perderam a van e a caminhonete. Essa pessoa tinha uma fábrica, tá bem? Tinha uma casa que valia mais de 1 milhão. Vá anotando aí, presta atenção. Uma casa que valia mais de 1 milhão. Aí teve a van e uma caminhonete presa, que usava na fábrica deles, tá? Aí depois mandaram, né? Pagaram as passagens dos funcionários, foram lá pro 8 do 1. E agora eu só estou em dúvida se é o 8 do 1 ou se são esses funcionários que estavam dirigindo os carros, tá bem? Você me desculpa. Resultado final. Fechou a fábrica, a casa, sobrou a casa. Vendeu a casa de graça para poder pagar advogado, porque a família estava cobrando. Ah, tá preso, você enviou, você mandou, você pediu para ir. Perdeu-se tudo, acabou-se em nada. Essa é a grande verdade. Acabou tudo. Terra estranha com gente esquisita. Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos. Muito obrigado mesmo pela sua audiência, tá bem? Então, passou a MP, acabou a greve, né? Não tem mais greve. Aqui, ó, chegou a dar até confusão. Olha aí, PMs e caminhoneiros entram em confronto durante greve no litoral de São Paulo. Polícia Rodoviária montou a operação na via Anchieta para conter o fluxo de veículos e reduzir o impacto, reduzir os impactos viários. E entraram ali no cacete, meu amigo. Entraram em confronto com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e peia no lombo. E aí,
eu não sei se eles vão aceitar isso daqui, tá bem? Porque não tem anistia. Resolve o problema do frete, resolve uma situação ou outra, mas a anistia, as multas pelos bloqueios, aqueles bloqueios que o Bolsonaro chegou até a pedir, saia da pista, não vamos copiar, os nossos métodos não são os mesmos da esquerda, todo mundo tem o direito de ir e vir, pá. Saíram de lá. Mas o Alexandre de Moraes já tinha metido a caneta em cima do lombo de muita gente. E aí acabou. Boa sorte, não é? Acabou. Para você que está chegando agora no nosso canal, sejam bem-vindos, não se esqueçam do like, pelo amor de Deus, o like é importante, dá uma força muito grande aqui para esse canal, 11 95275 3898, ajuda, abençoe, colabore com o nosso programa que precisa de você, 11 95275 3898, anotou aí, meu amor? 11 95275 3898, você ajuda o programa, dá uma força aqui no Pix, é muito importante aqui pra gente, colabora, ajuda demais aqui o nosso canal, 11 95275 3898, ajuda, colabore, abençoe aqui o nosso programa, presta atenção, elo com Al-Qaeda, esquema de 100 milhões, abastecia TCP, Comando Vermelho e PCC. Já vou te falar o que é TCP. É o nome aí de um comando desses, né? Se eu não estou enganado, é terceiro comando, alguma coisa, já vou te falar. Tá bem? TCP e o CV e o PCC, que são os mais conhecidos. Elo com quem? Com a Al-Qaeda. Aí fala pra mim, se alguém que tem elo, ligação com a Al-Qaeda, não é terrorista. É engraçado isso, né? É engraçado. Essa turma aí que o Lula falou, não são terroristas, não. Cometem um ilícito aqui, um ilícito ali, mas é só isso. É só isso. Tá aí, ó. Elo com a Al-Qaeda, esquema de 100 milhões, abastecia TCP e CV. Também. TCP, CV e PCC. Tá? Matéria de onde? Matéria vinda lá do portal Metrópolis, na tela do Abordo Notícias. As investigações apontam que entre 2021 e 2024, dezenas de empresas foram utilizadas para dissimular valores obtidos no tráfico. A organização criminosa, alvo da operação Avala, utilizava rede de empresas para dar aparência de legalidade a recursos provenientes do crime organizado. Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro e do Ministério Público, de acordo com a apuração, o esquema teria movimentado mais de 100 milhões e prestava serviços de lavagem de dinheiro para integrantes do Terceiro Comando Puro, TCP, além de ocultar valores ligados ao Comando Vermelho, CV, e ao Primeiro Comando da Capital. As investigações apontam que, entre 2021 e 2024, dezenas de empresas foram utilizadas para dissimular valores obtidos com o tráfico de drogas, a receptação qualificada e também o comércio de produtos falsificados. Segundo a polícia, o grupo empregava diferentes mecanismos para dificultar o rastreamento dos recursos. Entre eles estavam a criação de empresas de fachada, transferências sucessivas entre pessoas jurídicas, depósitos fracionados em dinheiro, utilização de pessoas interpostas conhecidas como laranjas e também movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. A análise das operações financeiras com o apoio do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, que identificou indícios de
incompatibilidade entre a movimentação das empresas e suas atividades econômicas. São mais empresas envolvidas aí com o crime organizado. Os bancos estão temerosos, porque PCC e Comando Vermelho foram sancionados, e pode acontecer dos bancos também, que tem ligação com essa turma. Pode acontecer de serem sancionados. E o medinho? Cara, olha para mim. Nós estamos no mês 7 de 2026. Nós vivemos o suficiente para ver o governo de uma nação defender bandido. Banco está com medo porque terá que romper relações com empresas ligadas ao crime organizado. Estão apreensivos, vão perder os seus melhores clientes. E aí? Vão perder os seus melhores clientes. Eu vou falar um negócio pra você. Se hoje, olha pra mim, ei, você aí, se hoje você trabalha pro seu patrão, você sabe que a empresa dele é um negócio só de fachada. Ele paga seu salário em dia, ele tem conta no banco, ele movimenta milhões, mas ele tem outros negócios ilícitos por trás, enfim. Você sabe que se fechar a empresa dele, você vai ficar sem emprego. Não que eu esteja defendendo. Mas hoje, o Brasil precisa do crime organizado. Você acredita nisso? Hoje, se fechar, se parar com contrabando, narcotráfico, fechar empresas que têm ligação com o crime organizado, o Brasil quebra. Sabia? O Brasil quebra. O traficante, ele tem relação com a empresa que contrata você para sair para trabalhar, contratou alguém para deixar em casa, cuidar uma babá, às vezes uma secretária do lar, pessoa, uma faxineira que vai lá 2 vezes por semana na sua casa. Aí se a empresa quebra, o Brasil não arrecada impostos quando em cima daquilo que é lícito, você perde seu emprego, tem que mandar embora o seu funcionário embora, se você tiver. Se você paga uma prestação em dia, você vai ter que deixar de pagar porque você perdeu o emprego. E a origem? Era uma empresa que trabalhava junto com o narcotráfico. Aí fala pra mim se esse Brasil tem jeito. Fala pra mim. E principalmente num governo que nós temos, que parece que o Estado, ao invés de ser o maior inimigo da bandidagem, parece ser o melhor ou o mais aliado. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já fizeram uma reflexão a respeito disso? Os bancos, o governo dizendo, não são terroristas, são só alguém que comete um ilícito aqui, outro ali, para manter as suas ilicitudes. Aí você tem ele, o presidente, dizendo, hoje eu estou triste, porque um tal Marco Rubio, secretário americano, disse que os nossos bandidos são terroristas. O presidente brasileiro assustado com isso. Ai, minha gente. Para você ligado aqui comigo, acompanhando o nosso canal, onde você estiver com a gente,
Sejam todos bem-vindos, obrigado aí pelo carinho de vocês. Pessoal, colabora com o nosso programa, ajude o nosso canal, a gente precisa de você, tá bem? Qualquer valor via Pix aí, dá uma força muito grande aqui pro Abordo Notícias. Colabore, ajude, contribua, abençoe aqui o nosso canal. Polícia Federal indiciou 48 pessoas no caso do INSS. Adivinha quem ficou de fora? Adivinha quem ficou para depois das eleições? Ele mesmo, o filho de Lulu. Estão deixando tudo para depois das eleições. Porque a eleição agora é tudo. Bolsonaro, proibido de falar com o Flávio, só depois das eleições. Revisão criminal para cancelar, para descondenar Bolsonaro. Como assim, Fábio? Para descondenar Bolsonaro. Porque inocente ele é. Agora falta descondenar. A revisão criminal para descondenar Bolsonaro só depois das eleições. Cássio Nunes, patrocínio do ministro indicado pela direita. Indicado pelo centro, né? Mas que o Bolsonaro colocou lá. Só depois das eleições. Lulinha, investigado só depois das eleições. Puta que pariu! Essa eleição agora virou a caixinha. Você percebeu que é tudo muito sensível? A democracia é uma caixinha que o Moraes e o Lula têm que cuidar. Daquele negocinho de cristal que pode cair no chão e quebrar. Para mim deveria ser diamante, que é, né, o metal mais rígido. Não é nada, né, que quebre assim com facilidade o diamante. Não é? O diamante pode cair no chão, não quebra. A soberania nacional virou a caixinha de cristal. Ninguém está defendendo mais a democracia, mas a soberania nacional se tornou frágil. Então, cuidando, é de cristal. Eu queria que fosse um diamante. Aí agora eleição. Todo mundo cuidando da eleição, né? Nossa, porque não pode investigar ninguém, não pode prender ninguém, não porque não pode soltar o Bolsonaro, não, tem que proibir o acesso ao Bolsonaro. Mais uma vez, eleições é um cristalzinho. Não é um diamante. Tem que cuidar da democracia, cuidar cuidar da democracia. Agora estão cuidando da soberania. Tem que dizer a todo tempo, Brasil é soberano, Brasil é soberano. Aí tem que cuidar agora também das eleições. Porque é uma caixinha de cristal que pode cair no chão e quebrar. Carlos Jordi, arrebentando com tudo, deixaram o Lulinha para depois. Olha, é tanto escândalo, tanta fraude ocorrendo nesse desgoverno que muitas vezes a gente acaba esquecendo de outras investigações e operações importantes que estão em curso em nosso país. O escândalo do Banco Master praticamente nos fez esquecer de um outro escândalo, de uma outra investigação que está em curso, também de muita importância, que fraudou aposentados, a fraude do INSS, que envolve membros do governo Lula, parentes do Lula, mas agora, aparentemente, a Polícia Federal está dando continuidade a essas investigações e hoje a Polícia Federal indiciou 48 pessoas envolvidas com essa fraude. PF indicia ex-presidente do INSS e mais 47 pessoas na primeira investigação sobre descontos indevidos. A PF concluiu a primeira investigação da operação sem desconto que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O relatório de 265 páginas foi apresentado pela PF ao ministro do STF, André Mendonça, relator das investigações. Ao todo, foram indiciadas 48 pessoas. Entre elas estão o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o ex-procurador-geral do órgão, Vigílio de Oliveira Filho, e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca. Mas sabe o que chama atenção, pessoal?
Nessas 265 páginas do inquérito da Polícia Federal, desse relatório, em que indiciaram 48 pessoas que inclusive muitas foram ouvidas na CPMI do INSS, muitas foram citadas, algumas inclusive nós queríamos ouvir na CPMI, mas o governo fez uma verdadeira força-tarefa para impedir a oitiva dessas pessoas. Dentre essas pessoas, nós sentimos falta de uma pessoa em específico que é um personagem principal nessa trama. O filho do Lula. O filho do Lula, que segundo as investigações, recebeu 300 mil reais de mesada do Careca do INSS, recebia, né, todo mês, recebeu 25 milhões de reais numa bolada só do Careca do INSS. As mensagens trocadas entre Roberta Luxinger, amiga do Careca e amiga do Lulinha, demonstram que ela repassava dinheiro para ele, o Careca mandava dinheiro para ela e falava, olha, esse é pro filho do rapaz. E ele não foi indiciado. Pelo contrário, né? A Polícia Federal fez esse relatório, esse indiciamento com 265 páginas, indiciou 48 pessoas, mas a PF está dizendo que não tem efetivo suficiente, não tem recursos para concluir a investigação contra o filho de Lula antes das eleições. Não, é inacreditável. Conseguiram indiciar todas essas pessoas, mas o filho de Lula vai ficar para depois das investigações. E aí, vocês acham que o filho do Lula vai ser investigado? Vão concluir as investigações contra ele depois das eleições? Se você quer criar um... Só se o Flávio ganhar, né? Se o Flávio ganhar e se o Flávio for mole, né? Que tem que botar pra cima dessa Polícia Federal. Não é isso? Bora investigar todo mundo. O povo brasileiro quer saber. O povo quer saber. E o pai dele que destruiu tudo, o menino? Presta atenção. Tô com a tela errada aqui. Não, tudo certo. Ficou estranho, né? É aqui. Ó, estatais têm déficit em todos os anos do governo de Lula, após superávit de Bolsonaro. Quebraram tudo, meu amigo. E você tá aí dando risada, não é? Você vai na farmácia, no supermercado, tá tudo caro, e você tá aí, ô Lulinha, ô pai Lula, ô Lula! Larga a mão de ser idiota, rapaz! Vai pesquisar, vai ver! Ano eleitoral! Ainda me aparece uma pesquisa dizendo que Flávio e Lula tá com 45% empatados. E como eu disse pra você, você pode desconfiar de qualquer pesquisa. Será que na do Trump você confia? 45% empatados, pô, no segundo turno. Lula vencendo no primeiro. Não vencendo o pleito, mas o mais votado no primeiro turno. E a galera não sabe disso daqui, não. A galera não vê isso daqui, não. É por isso que nós somos o que somos, em termos de Brasil. Porque a gente tem uma galera que não pensa. A gente tem uma galera que quer ver o patrão na lona. A gente tem uma galera nesse Brasil que quer ver todo mundo lascado. O importante é eles ganharem lá o Bolsa Família, lá, o Bolsa Miséria. Entendeu? Que deveria ser comemorado quem sai e não quem entra nessa porcaria, não é? Aí tá aí, meus queridos, ó. Estatais têm déficit todos os anos do governo de Lula, após superávit do governo Bolsonaro. Tu sabe que petista defende que estatal não tenha lucro, não é? Exatamente, eles não querem estatais dando lucro. Pagou as contas ali, não dá lucro não. Engraçado que quando a empresa ela é mista, né? O investidor ele quer saber do lucro. E aí coloca um governo que domina, né? É dono das maiores ações. E aí o investidor se lasca, né? Não tem lucro em nada. Quero ver tira o dinheiro dessas empresas estatais aí que tem capital misto, que o Brasil detém ali mais de 50%, e aí domina, né? Quem administra. Tira os outros 49%. Manda para outra. Todo mundo tirando dinheiro dali e comprando de outra empresa. Uma empresa, né? Uma sociedade aí anônima que não seja uma estatal. Para ver se essas porcarias dessas empresas não viram lixo, não é? Aí vamos imaginar agora uma inversão. Pega tudo e vende. Os caras vão lá, revolucionam e transformam tudo num negócio que... Ó, há quanto tempo nós estamos falando desse canal, eu falo nisso daqui.
Há mais de 2 anos, na época eu trouxe o Guilherme para comentar, e o Guilherme comentava, o Correios está quebrado. Há mais de 2 anos a gente fala isso. E agora a gente tem aí essas estatais indo para os quiabos nas mãos desse desgoverno. E eu falei, tá bem? O déficit dos 5 primeiros meses desse ano já superou o déficit do ano passado. Nós temos ainda 7 meses na contabilidade para acabar o ano. Você entendeu? Os primeiros 5 anos de déficit, os primeiros 5 meses do ano de 2026, já superou o déficit do ano passado inteiro, dos 12 meses do ano passado. Nós ainda temos dessa contabilidade o mês 6, mês 7, mês 8, mês 9, mês 10, mês 11, mês 12. Onde nós iremos parar? Faz o L, né? Aproveita, reelege Paim, coloca Paim de novo. Para você que está chegando agora, sejam todos bem-vindos a bordo. Não se esqueça do like, minha gente. Como dizia aquele jornalista brasileiro, dá trabalho para fazer. Marcelo Rezende, né? Saudoso Marcelo Rezende. Bomba na tela do A Bordo Notícias. Trump deve abordar urnas eletrônicas em discurso na quinta-feira. Trump vai soltar uma bomba. Presidente americano fará um pronunciamento televisionado à nação, onde deve voltar a alegar fraudes nas eleições de 2020, onde foi derrotado para o democrata Joe Biden. Que bomba é essa que o presidente americano vai soltar nesta quinta-feira? Portanto, em sistema de cadeia nacional de televisão, ele falará ao povo norte-americano. A Globo destacando, Trump fará pronunciamento à nação para atacar urnas eletrônicas. É o que diz a agência. Uau, meus queridos. A CNN destacando essa reportagem aqui. Vocês viram, né? O foco aqui da Globo, né? Matéria bem tendenciosa, né? Trump fará pronunciamento para atacar urnas eletrônicas. Discurso será exibido em rede nacional pela TV na noite de quinta-feira, dia 15. O presidente deve afirmar que perdeu as eleições por causa de uma fraude em larga escala. Ok, meus queridos, depois desse tempo todo, 2020, 21, 22, 23, 24, 25, 26, e o Trump batendo na mesma tecla. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento à nação na noite de quinta-feira, dia 16, sobre O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará um pronunciamento à nação na quinta-feira, dia 16, sobre informações de inteligência recém-divulgadas relacionadas às investigações sobre eleições nos Estados Unidos e ao que a Casa Branca afirma serem vulnerabilidade em urnas eletrônicas, informou uma autoridade do governo a Reuters na segunda-feira, dia 13. O presidente americano pode usar seu discurso televisionado para reiterar sua alegação que perdeu a eleição de 2020 para o democrata Joe Biden devido a uma fraude em grande escala. Até aqui, só para constar, até para o algoritmo do YouTube, são palavras aí da Reuters, que estão sendo divulgadas pela CNN Brasil, que Donald Trump fará um discurso onde vai apresentar uma tese aí em que defende o que ele tem falado, que ele perdeu por uma fraude em grande escala. Inúmeros tribunais, auditorias eleitorais e o Departamento de Justiça, no seu primeiro mandato, não encontraram evidências de tal fraude, incluindo manipulação de urnas eletrônicas. Será que o que Trump vai trazer agora vai mudar alguma coisa aí nessas investigações?
os órgãos federal de segurança cibernética se juntou a outras autoridades federais, estaduais e locais para declarar a votação a mais segura da história dos Estados Unidos da América. Impressionado pelas repetidas alegações ou impulsionado pelas repetidas alegações de Trump e de que as eleições são manipuladas, o governo vem buscando há mais de um ano aumentar a supervisão federal sobre a administração eleitoral e reformular a fórmula como os americanos votam. Um esforço que, segundo especialistas jurídicos, tiraria o poder dos Estados Unidos, violando a Constituição dos Estados Unidos da América. Como controle republicano do Congresso em jogo nas eleições intermediárias de novembro, democratas e alguns especialistas em segurança eleitoral expressaram preocupações de que o governo Trump planeja interferir nessas disputas. Ao apresentar a eleição de 2020 como legítima, Trump está ou ilegítima, né? Ao apresentar a eleição de 2020 como ilegítima, Trump está preparando o terreno para contestar eventuais derrotas republicanas e minar os democratas caso eles conquistem o poder no Congresso em novembro. É o que avariam ou afirmam vários especialistas eleitorais nos Estados Unidos. E principalmente a oposição, né? A autoridade do governo, que discutiu os planos sob condição de anonimato, disse que Trump abordará em seu discurso as eleições nacionais e o que os funcionários da Casa Branca consideram falhas em urnas eletrônicas que poderiam permitir invasões cibernéticas estrangeiras. Autoridades eleitorais afirmam estar confiantes de que as máquinas são adequadamente seguras e que não foram encontradas evidências de invasões estrangeiras que tenham alterado os resultados das eleições anteriores. A autoridade do governo disse que Trump abordaria informações de inteligência recém-desclassificadas relacionadas a 2020. O que será que Donald Trump vai jogar aí em rede nacional no colo do mundo? Tá chegando agora, não se esqueça do like, por favor, comenta Trump, exatamente, comenta Trump, ou vai Trump, vem Trump, do jeito que você achar melhor, vem Trump, vai Trump, comenta. Agora é esperar, não é qual é a bomba que Donald Trump vai lançar aí a respeito desse assunto. Ele vai atacar as urnas americanas, como dizem aqui os jornalistas brasileiros, né? Porque criticar, geralmente os jornalistas brasileiros agora colocaram na conta do ataque. É igual quando Trump faz qualquer tipo de alerta, né? Donald Trump ameaça invadir a Venezuela. E eu sempre disse, gente, não é uma ameaça. Não é uma ameaça, é um alerta. É um aviso, porque para mim quem ameaça não cumpre. E o Trump cumpriu a promessa, não é? O Trump cumpriu a promessa contra o Irã. Vocês não vão parar de brincadeira, não? Em plena negociação, já com um acordo de paz assinado, eu vou meter bomba de novo aí. Isso não é uma ameaça, isso é um alerta. Agora, besta é quem fica, o Trump tá ameaçando, o Trump tá atacando. Vai nessa. Isso é a ameaça do Trump. Para mim, a ameaça não se cumpre, não é? Então, meus amores, é isso aí. E é tanto que aqui, tá chegando uma bomba contra o Brasil, né? Estados Unidos confirmam tarifaço ao governo brasileiro e sinalizam novas exceções. Eu espero que essa lista de exceção seja grande ao ponto de não atrapalhar aí a economia brasileira. É claro que alguns setores serão taxados, mas o que defende o escritório de comércio o escritório do comércio americano é que o Brasil tem que levar umas taxas e, segundo até aí o próprio representante do comércio americano, diz que não dá para negociar com o brasileiro, não. O Brasil não se empenhou nas negociações. Lula nega, mas o que a gente viu nos últimos dias ou no último ano foi Lula naquela conversa de química,
todo se achando bam, achando que o Trump pensava nele todo dia. Não foi assim? Foi assim. E aí o que acontece? Depois viu que a marmita azedou, partiu aí pro ataque. Fala em Trump 24 horas. Recentemente, eu não sei, eu já até falei isso, mas sobre um negócio de uns dentes aí, que não sei se é prótese ou aquela... como é o nome, gente? Eu sempre... facetas, né, de resina, diz que é uma impressão 3D que vão colocar na boca aí do povo brasileiro, e o Lula lembrou do Trump da hora, diz que o povo brasileiro vai ter a dentadura mais bonita do que a do Trump. Pelo amor de Deus, pensa no Trump 24 horas, né? Resolve seus BO aí, viu, ô Lula? Resolve seus BO, meu amigo. Onde que o governo, se eu fosse presidente da República, qualquer governo, promessa de campanha do Gordinho, hein? Se eu fosse presidente da República, qualquer país, poderia ser a Bolívia, eu vou taxar o Brasil. Eu dava um pulo lá e ia falar, o que foi? Exatamente, eu ia levar jabuticaba. O que foi? Como as jabuticabas aí? Pelo amor de Deus, hein? Governo desgraçado. E ainda vão colocar a culpa no Bolsonaro ainda, né? Eu fico pensando, o Bolsonaro deve estar com as orelhas quentes, né? Tem um memezinho, uma figurinha no WhatsApp, que a gente vê nos grupos aí, aparece o Bolsonaro, bem assim, tem uma fotinha do Bolsonaro fazendo assim, e aí tá escrito, né, um balãozinho de conversa, né? Eu sei, a culpa é minha. Tudo é culpa do Bolsonaro, né? Tudo o chicote pega aí, né, no lombo do Bolsonaro, não é verdade, meus queridos? Não é verdade, meus amores? Tudo pega no lombo do Bonoro. Eduardo diz que a eleição de 2030 depende de vitória de Flávio em 2026. Ex-deputado afirma que a reeleição de Lula consolidaria controle sobre STF e o Tribunal Superior Eleitoral. Será? Será? Você já ouviu a expressão? Se o Flávio perder a eleição, não tem eleições em 2030. Ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, afirmou na última segunda-feira, dia 13, que o Brasil não terá eleições presidenciais em 2030, caso o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, seja derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na disputa deste ano. Em publicação no X, Eduardo sustentou que uma eventual reeleição do petista consolidaria um regime autoritário por meio do controle do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu sei de uma coisa. O próximo presidente da República vai eleger mais 4 ministros da Suprema Corte. Aí, se você olha assim e pensa, o Lula já indicou todo mundo dentro da corte, não é? Ele vai retirar agora os mais velhos, porque são aposentadorias por idade. E aí, o que acontece? Qual o perfil dos indicados que Lula enviou ao STF? Você já percebeu? Você já percebeu? Cristiano Zanin não é um cara de 50 anos. O ministro da AGU, Jorge Messias, não é um cara de 50 anos, é um cara novo. Você imagina o Lula trocando agora essas 4 vagas, colocando uns meninos de 45, 47, 48 anos, 40 anos de idade. Quanto tempo esse povo vão reinar lá dentro da Suprema Corte? Você imagina, vai sair Luiz Fux. Você sabe muito bem do posicionamento de Luiz Fux. Vai sair também, aí tem Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, tem um outro ministro, né, que já saiu. Tem uma galera para sair da Suprema Corte. E se não morrer, e se não houver impeachment? Tá? Se não houver também desistência, que às vezes a pessoa não morre, nem se aposenta, nem tem impeachment, mas ela quer, de repente, ir pescar, né? Fala, não, agora a partir de agora eu só pesco. E aí, imagina Lula no comando de tudo, hein? Segundo o Eduardo Bolsonaro, pode ser que não tenha eleição em 2030.
Zema critica a decisão de Moraes sobre Flávio. Perseguição política. Ex-governador de Minas Gerais diz que STF erra ao tolher um direito do ser humano de se comunicar com o filho. E não é só proibir o filho de ver o pai ou do pai ver o filho. É o advogado, um dos advogados de Jair Bolsonaro, tá? É um dos advogados de Jair Bolsonaro, meu amigo, que é o filho, o Flávio. Para você acompanhando aqui a programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, sejam todos bem-vindos. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e levar para frente todo o nosso conteúdo. Dê um pix aí pro Gordinho, abençoa o nosso canal, 11 95275 3898, para você ajudar o Abordo Notícias, para você colaborar aqui com o nosso programa. Então o Zema, que estava meio mortinho, apareceu, né? Resolveu aparecer. Zema então criticou a decisão do Alexandre de Moraes sobre a perseguição política contra o Flávio Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro. Criaram a maneira de deixar Bolsonaro de fora da eleição de 2026. Eu sei, eles podem eleger a Michele, né, como porta-voz, eles podem eleger outra pessoa como porta-voz, né? O Bolsonaro pode pegar um segurança e falar, esse é meu porta-voz a partir de agora, mas meus queridos estão silenciando o máximo possível o direito do Bolsonaro falar qualquer coisa. Aí o Bolsonaro escreve uma carta, entrega na mão do filho, aí o filho não pode ler aquela carta. Lula deu entrevista preso 22 vezes. Cartas, ele recebeu e escreveu cartas aos montes. Tá aqui, meus queridos. Lembrando que a gente até noticiou isso aqui no canal, mas aliados dizem que o Alexandre de Moraes vai rever essa situação. Apanhou de todo mundo. O governo condena a decisão, porque segundo o governo isso irá beneficiar Jair Bolsonaro, beneficiar a família. Membros do STF e outros ministros condenaram a ação, a decisão do Alexandre de Moraes, e aliados, né, entendem aí que vai reverter a situação. OAB, que não fala nada, OAB calada, se manifestou a respeito aí dessa situação, tá bem? Flávio Bolsonaro pode ser multado em até 25 mil por carta do pai. Aí você vai falar, nossa, que injustiça. 25 mil? 25 mil não é nada entre proibir o Flávio de ver o pai. Isso aqui não é nada. Até porque quem vai pagar isso é a campanha. E o PL tem dinheiro. Agora o problema maior é igual à condenação do Eduardo. A condenação de 4 anos é o quê? Regime semiaberto ou é aberto? Não sei. Enfim, a condenação de 4 anos do Eduardo Bolsonaro, 4 anos não leva ninguém para trás das grades. Aí você fala, o Eduardo tá pouco se lixando. Condenaram Cara, eu não consigo entender que porcaria é essa. O cara é condenado a 4 anos, não fica preso 4 anos, não dá cadeia pra ninguém. Mas aí se torna inelegível por 12 anos. 12 anos, minha gente. Sabe por quê? Porque o Eduardo seria candidato direto dos Estados Unidos e seria eleito. Olha que loucura. O Eduardo, agora sou senador. Reduz um pouco as chances de prisão, não é? E aí torna o Eduardo inelegível, não pode disputar a eleição, ele disputar lá dos Estados Unidos. Mas imagina, né? Povo de São Paulo, voto no Eduardo, elege Eduardo, aparece o Eduardo para tomar posse. Tapa na cara do Moraes, não é? E aí o que aparece agora, meus amores? O que aparece? Você tá vendo aí. Tornam inelegível o Eduardo. 12 anos. Aí o Flávio
25 mil. Isso daqui é nada, para candidatura lá no PL é nada. Tá bem? É claro, né? Dá pra mandar fazer um monte de santinho com 25 mil, né? Não é? Material de campanha, não é isso? Comprar marmita nas estradas. Enfim, é uma grana. Mas pro PL não é nada. Mas, meus queridos, o peso maior está, sabe no quê? Em não poder ver o pai. Tá bem? O prejuízo maior é aí a questão de não poder estar com o Bolsonaro decidindo, definindo os rumos do nosso Brasil. Os rumos aí da campanha. Bolsonaro é presidente, né, de honra do PL, é o cara que ajuda a coordenar o PL, definir palanques, definir estratégias aí dentro da direita brasileira, e está aí agora desta forma silenciado. A ação corre o risco de ser considerada propaganda eleitoral antecipada, a depender da avaliação do Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai avaliar, vai para o Tribunal Superior Eleitoral, aí o Tribunal Superior Eleitoral vai julgar, tá bem? Se o Flávio cometeu ou não, pode acontecer de ter que pagar 25 mil. Mas não é nada isso daí, tá bem? O problema é essa determinação de afastá-lo da presença de seu pai, Jair Bolsonaro. Para mim é o pior prejuízo aí, familiar e eleitoral. Campanha do Flávio estranha a Quest e quer checagem qualitativa. Pesquisa aponta Lula com 45% no segundo turno e Flávio com 37%. Ninguém mais, lembrando que ninguém mais está tendo pesquisa com essa diferença. Tá bem? Presta atenção. A pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, recebeu com estranheza os números da pesquisa Quest sobre a corrida ao Palácio do Planalto, divulgada na quarta-feira, dia 15. O levantamento aponta uma distância de 8 pontos percentuais entre o filho de Jair Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Após a divulgação do levantamento, nesta manhã, o QG bolsonarista faz uma força-tarefa para analisar os números. A pré-campanha, segundo o que apurou a reportagem da CNN, também planeja uma pesquisa qualitativa para checar os resultados da Quest. Essa metodologia permite entender o comportamento do eleitorado, capturar emoções e razões por trás das intenções de voto. Segundo os números da Quest, Lula tem 45 contra 37 de Flávio Bolsonaro no segundo turno. Em relação ao levantamento anterior, divulgado em junho, o atual presidente oscilou positivamente 1 ponto, passando 44 para 45. Já o senador variou 1 ponto para baixo, indo de 38 para 37. Ambas movimentações ocorreram dentro da margem de erro do levantamento. Tá estranho? Tá. Que tá estranho? Tá. Eu vi essa pesquisa, eu falei, tem alguma coisa estranha aqui. Alguma coisa de certo, né? De uma coisa de errado não está certo. E agora a campanha aí, a pré-campanha do Flávio Bolsonaro recebendo com estranheza, né? Os brasileiros também recebendo com uma belíssima de uma estranheza o resultado desta pesquisa. E cá entre nós, negócio esquisito mesmo. Você não concorda comigo? Passar ali nessa diferença, como eu disse para você, até a pesquisa que o Donald Trump realizou aqui no Brasil, que está na mesa do Trump, aponta que os dois estão empatados no segundo turno. Essa semana saiu outra pesquisa também mostrando bem parecido com essa pesquisa do Trump. Em torno de 45, 46 pontos empatados ali os dois. 46,3 o Lula, 46,1 o Flávio. Eu não me lembro o nome do instituto. Mas mesmo assim, não é? A diferença é gritante aqui. Tá muito.
Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, chega junto aqui, deixa o seu like, compartilhe, leve para frente todo o nosso conteúdo, ajude aqui o programa, o Pix, qualquer valor, comentário positivo também, ajuda muito aqui o programa. Então, gente, não perca tempo, não mete o comentário sem dó, aperta o like aí, tá faltando like, tá bem? Está faltando likes aqui no nosso programa. Gente, tudo que nós fazemos aqui, a gente só consegue prosperar, evoluir, porque você me ajuda. E o meu pedido agora é esse: colabore, contribua, abençoe o canal Abordo Notícias. Precisamos e muito de você aqui. 11 95275 3898 para você ajudar, para você trazer qualquer valor aqui e colaborar com o nosso canal. Nós precisamos de você. Você me ajuda, eu continuo. Se você não me ajuda, chega uma hora que torna inviável. Que a gente às vezes fica aqui 2 horas preparando o programa, 1h30, 2 horas ao vivo, e a gente leva, sabe quanto do YouTube? Num programa com 2 horas, com 1.800 views, o YouTube vai pagar aqui R$9. E às vezes, né, a gente pede pra você, aí você fala assim: esse pessoal da direita só fica pedindo Pix. Não dá, meu amor. Aí junta todos os canais, abandona isso daqui e deixa você consumindo só produto das emissoras. Entendeu? É por isso que a gente pede. É igual eu estou falando, um programa de 2 horas, que nesse momento, o que contabiliza aqui é que o YouTube vai me pagar R$9. Aumenta um pouquinho, porque alguém vai ver depois, vai aumentar um pouquinho, mas não passa de 30, 40. Aí você imagina, como é que a pessoa mantém essa estrutura, com microfone bom, câmera boa, nós estamos trocando a nossa câmera do canal, com o YouTube pagando por 2 horas de serviço R$40. Não dá. Então, se você não ajudar, se torna inviável pra gente. Então ajuda, por favor. Se você tá aqui é porque você gosta. Manda qualquer valor. Fábio, eu não tenho muita coisa não. Manda 10, não tem problema. Qualquer valor que você mandar ajuda demais aqui o nosso canal. Faça isso, por favor. A gente precisa de você ajudando, colaborando, contribuindo aqui com o nosso programa. 11 95275 3898. Agradecendo você de perto, de longe, de todo o Brasil, você sintonizado aí também fora do Brasil, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, por estar aqui comigo, colaborando, contribuindo, abençoando o nosso canal. 11 95275 3898. 11 952753898. Esse Pix aqui, muda aí, produção, tá aqui, ó. 11 952753898. Ajude, colabore, abençoe esse programa. Qualquer valor será muito bem-vindo aqui ao nosso canal, tá bem? E o Edson comentando, o ruim de tudo isso, que há muitos canais de esquerda que são alimentados por muita gente. Claro que são. Manda o superchat. Quanto tempo faz que você não vê ninguém mandar superchat aqui? Entendeu? E aí o que acontece? Depois a galera fica aí refém de Globo, CNN, Globo News, UOL, e aí não ajuda os canais pequenos. Nós somos jornalistas independentes, não é uma emissora que vai para um intervalo comercial ou recebe assinaturas ou tem patrocinador, dinheiro aí do governo federal. Não, a gente só tem vocês aqui para ajudar, para colaborar, tá bom? Mas é isso, a gente começa a falar, né? A galera vai embora, ao tanto que caiu a audiência. É isso aí. Beijão no seu coração, Deus abençoe você sempre aqui no nosso Abordo Notícias. Valeu, pessoal! Olá, amigos e todos que seguem o Abordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro
das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção, e o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do Abordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política. Afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.